Oi, meus queridos! Oi, minhas queridas! Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração em paz. Meu nome é Hélio Rodrigues, tenho 58 anos e hoje vou contar para vocês uma história que ainda aperta meu peito quando lembro, mas que precisa ser contada. É sobre amor de pai, sobre traição, sobre justiça. É sobre o dia em que vi meu filho, meu único filho, pedindo esmola num semáforo com meu neto no colo. E sobre o que eu fiz depois disso. Antes de começar, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me ouvindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias desse velho aqui. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é a história de tantos pais nesse Brasil. É sobre sacrifício, sobre ingratidão, sobre como às vezes a gente dá tudo pelos filhos e ainda assim algumas pessoas jogam tudo fora. É uma história que tem reviravolta, que tem injustiça, mas que também tem justiça sendo feita. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que aconteceu depois que eu descobri a verdade foi algo que nunca vou esquecer enquanto viver. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com lágrimas, mas terminou com a cabeça erguida. Minha história começa numa terça-feira de março de 2023. Era um dia comum, daqueles dias quentes de verão que ainda insistem em ficar mesmo depois do carnaval. Eu estava voltando de uma reunião no centro da cidade, dirigindo meu carro, um Civic 2018 que eu tinha comprado usado, mas estava em ótimo estado. Parei num semáforo na Avenida Paulista, ali perto do MASP, esperando o sinal abrir. Estava pensando na vida, nas contas, no trabalho, nessas coisas que a gente pensa quando está sozinho no trânsito. Foi quando olhei para o lado e vi um homem, muito magro, com uma barba por fazer de vários dias, roupa suja e rasgada, segurando um cartaz escrito à mão: Pai desempregado, preciso alimentar meu filho. No colo dele, enrolado num pano que um dia foi branco, estava um bebê. Um bebezinho pequeno, devia ter uns 3, 4 meses. O homem passava de carro em carro, mostrando o cartaz, pedindo ajuda. A maioria das pessoas desviava o olhar, como a gente sempre faz quando vê um pedinte no semáforo. É triste, mas é verdade. A gente finge que não vê, olha para o celular, mexe no rádio, qualquer coisa para não ter que encarar aquela realidade. Mas eu olhei bem, e meu coração quase parou. Aquele homem era meu filho, meu Gabriel. Meu Biel, como eu sempre chamei ele desde pequeno. Senti meu mundo desabar. Minhas mãos começaram a tremer no volante. Senti um frio na barriga, aquela sensação de quando você recebe uma notícia muito ruim, sabe? Aquela sensação de que o chão está fugindo debaixo dos seus pés. O Gabriel não tinha me visto ainda. Ele estava do outro lado da avenida,
pedindo para os carros que vinham na direção contrária, mas era ele. Eu tinha certeza absoluta. Conhecia aquele rosto, aquele jeito de andar meio curvado, aquelas mãos. Eram as mãos que eu segurei quando ele era bebê. As mãos que eu ensinei a segurar o lápis. As mãos que eu apertei com orgulho no dia da formatura. O sinal abriu, mas eu não conseguia andar. Olhando meu filho atravessar a avenida na faixa de pedestres, com aquele bebê no colo, indo para o outro lado pedir esmolas que estavam parados. Buzinaram atrás de mim, eu nem ouvi direito. Só conseguia olhar para aquela cena, tentando entender o que tinha acontecido. Encostei o carro na primeira vaga que achei, ali mesmo na Paulista. Desci do carro com as pernas bambas, o coração batendo tão forte que eu achei que ia ter um troço. Atravessei a avenida correndo, quase fui atropelado, mas não me importa. Precisava chegar até ele, precisava entender. «Gabriel!» gritei quando cheguei perto. «Gabriel!» Ele virou o rosto devagar, assustado. Quando me viu, empalideceu. Os olhos dele se encheram de lágrimas instantaneamente. Ele tentou falar, mas não saiu som. Só ficou parado ali, segurando aquele bebê, chorando em silêncio. «Pai!» Ele conseguiu dizer finalmente com a voz embargada. Eu olhei bem para o rosto do meu. Ele estava irreconhecível. Tinha emagrecido uns 15 quilos desde a última vez que eu tinha, uns 3 meses atrás. Tinha olheiras profundas, a pele pálida, os lábios. Mas o pior era o olhar. Era um olhar vazio, perdido, destruído. «O que aconteceu, filho?» Perguntei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto também. «O que você está fazendo aqui? Cadê a Mariana? Cadê a casa? Cadê o carro que eu dei para você?» O Gabriel olhou para o chão, envergonhado. Apertou o bebê contra o peito. «Pai, eu...» Ele falhou de novo. Peguei ele pelo braço e o levei até a marquise ali perto, saindo do sol. Me conta tudo!» Falei, tentando manter a voz firme, mas por dentro eu estava despedaçado. E foi aí que ele contou. Contou chorando, com a voz falhando a cada frase, segurando aquele bebê como se fosse a única coisa que ainda lhe restava no mundo. A Mariana, a esposa dele, tinha vendido tudo. A casa que eu dei de presente de casamento para eles. O carro que eu comprei quando o Gabriel arrumou o primeiro emprego, para ele poder trabalhar com dignidade. Os móveis, os eletrodomésticos, tudo. Tinha vendido tudo e sumido com o dinheiro. Mas não tinha ido embora sozinha. Tinha ido com outro homem. Um homem que, segundo o Gabriel descobriu depois, ela já vinha se encontrando há mais de 1 ano. Um homem com dinheiro, com uma vida melhor do que a que ela tinha com meu filho. E tinha feito pior, muito pior. Tinha posto meu filho para fora de casa, da casa que estava no nome dele, que era dele por direito. Tinha falsificado a assinatura dele, arrumado um despachante corrupto e vendido a casa como se fosse dela. Tinha feito o mesmo com o carro. Tinha esvaziado a conta bancária conjunta que eles tinham, tinha levado tudo. E tinha deixado o bebê, o Theo, meu neto. Tinha simplesmente deixado a criança com o Gabriel e sumido. Ela falou que não queria mais ser mãe, pai. O Gabriel contou, soluçando. Falou que o bebê ia atrapalhar a vida nova dela. Que eu ficasse com ele, já que fui eu que quis ter filho. Senti uma raiva subir pela minha garganta. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Não era só raiva, era ódio mesmo. Ódio daquela mulher que eu tinha recebido na minha família de braços abertos, que eu tratei como filha, que eu ajudei de todas as formas possíveis. E por que você não me procurou, filho? Perguntei, tentando entender. Por que você não me ligou, não foi até a minha casa?
Ele baixou a cabeça envergonhado. Vergonha, pai. Vergonha de te contar que eu deixei isso acontecer. Vergonha de admitir que eu fui um idiota, que não percebi nada. Você sempre falou que tinha algo estranho nela, que ela era interesseira, e eu nunca quis acreditar. Briguei com o Senhor por causa disso, lembra? Eu lembrava. Lembrava muito bem. Desde o começo, desde o dia em que o Gabriel me apresentou a Mariana, 3 anos atrás, eu senti que tinha algo errado com aquela moça. Não era nada que eu pudesse apontar especificamente. Era intuição de pai, aquele sexto sentido que a gente desenvolve com os anos. Ela era bonita, educada, falava bem, mas havia algo nos olhos dela, algo calculista, frio. Tentei conversar com o Gabriel na época. Tentei alertar ele com cuidado para não magoar. Disse que era melhor conhecer melhor a pessoa antes de se envolver sério, que casamento era coisa séria, que precisava ter certeza. Ele ficou bravo comigo. Disse que eu era preconceituoso, que não dava chance para ela, que ela era uma moça trabalhadora que queria vencer na vida. E era verdade que ela trabalhava. Era vendedora numa loja de roupas no shopping. Ganhava um salário pequeno, morava numa kitnet alugada na Zona Leste. Vinha de família humilde, tinha estudado em escola pública, estava tentando fazer faculdade de noite. No papel, era a história de superação que todo mundo adora. E eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que meu instinto estava errado, que eu estava sendo injusto com ela. Mas não estava. Meu instinto estava certo desde o primeiro. Quando eles noivaram, 6 meses depois de começarem a namorar, eu tentei conversar com o Gabriel de novo. Tentei pedir para ele ir com calma, esperar um pouco mais, conhecer melhor a pessoa. Ele quase brigou comigo. Disse que eu era controlador, que não deixava ele ser feliz, que a Mariana era o amor da vida dele. Minha esposa, a Sônia, que Deus a tenha, tentou me acalmar. Hélio, deixa o menino ser feliz. Talvez você esteja enganado. Talvez a moça seja boa assim. Dá uma chance para ela. E eu dei. Dei todas as chances. Quando eles casaram, 1 ano depois, eu paguei o casamento inteiro. Foi uma festa linda, num buffet caro, com 200 convidados, vestido importado, tudo do melhor. Gastei quase 50 mil reais. E não reclamei, porque era a felicidade do meu filho. Quando eles precisaram de uma casa, eu comprei. Comprei um apartamento de 2 quartos num condomínio bacana em Guarulhos, mobiliado, tudo pronto para eles morarem. Coloquei no nome do Gabriel, porque queria que ele tivesse patrimônio, que começasse a vida dele com segurança. Quando ele precisou de um carro para trabalhar, eu comprei também. Um Onix novinho, 0 quilômetro. Também coloquei no nome dele. Fiz tudo isso porque era meu único filho, porque eu queria ver ele bem, porque eu passei a vida inteira trabalhando duro, justamente para poder dar para ele as coisas que eu nunca tive. Eu cresci pobre, meus queridos, muito pobre. Meu pai era marceneiro, minha mãe lavava roupa para fora. A gente morava numa casa de 2 cômodos em Itaquera. Éramos eu e mais 5 irmãos. Passei fome, passei necessidade, usei roupa remendada, estudei em escola pública sucateada, mas eu sempre fui trabalhador. Sempre fui honesto. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, de engraxate, depois fui office boy, depois consegui um emprego de auxiliar administrativo numa empresa de logística. Fiz curso técnico de noite, me esforcei, fui subindo na empresa. Com 30 anos, já era supervisor. Com 40, gerente,
Com 50, diretor da Regional São Paulo, trabalhei feito um condenado a vida inteira. Finais de semana, feriados, noites, madrugadas, suor, sangue e lágrimas, como dizem. Mas consegui. Consegui comprar uma casa boa. Consegui dar educação para o Gabriel. Consegui dar uma vida confortável para minha família. A Sônia, minha esposa, morreu de câncer em 2019. Foi um baque terrível, a dor mais profunda que eu já senti na vida. Ela era minha companheira de mais de 30 anos, a mulher que ficou do meu lado desde quando eu não tinha, que me apoiou em todos os momentos difíceis, que criou nosso filho com tanto amor e dedicação. Depois que ela morreu, o Gabriel era tudo que me restava. Meu único filho, minha única família direta. Eu faria qualquer coisa por ele. E fiz. Dei tudo o que ele precisou. Mas, aparentemente, não foi suficiente para a Mariana. Como ela conseguiu vender a casa, filho? Perguntei, ainda tentando entender toda aquela situação absurda. A casa estava no seu nome. Ela não podia vender sem você assinar. Ela falsificou minha assinatura, pai. O Gabriel explicou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Arrumou um despachante corrupto que fez todos os documentos falsos. Quando eu descobri, já era tarde. A casa já estava vendida, o dinheiro já tinha sido transferido para a conta dela e ela já tinha sumido. E você não foi na polícia? Não registrou o boletim de ocorrência? Fui, pai, fui. Registrei BO por estelionato, falsificação de documento, tudo. Mas a polícia disse que ia demorar, que esse tipo de caso demora meses para investigar, que eu precisava contratar advogado. E eu não tinha dinheiro, pai. Não tinha dinheiro para nada. Ela levou tudo, até o dinheiro que eu tinha guardado para emergência. E o trabalho? Você não estava trabalhando? Ele balançou a cabeça derrotado. Fui demitido 2 meses atrás. A empresa onde eu trabalhava faliu, dispensou todo mundo. Eu estava procurando emprego novo, mas aí tudo isso aconteceu. A Mariana sumiu. Eu fiquei sem casa, sem carro, sem dinheiro, só com Theo. Tentei alugar algum lugar, mas sem dinheiro para entrada, sem fiador, ninguém quis alugar. Fiquei na rua mesmo, pai. Na rua, com meu filho recém-nascido. Meu coração estava partido em 1000 pedaços. Ver meu filho naquela situação, magro, sujo, destruído, pedindo esmola com o próprio filho no colo, era a coisa mais dolorosa que eu já tinha passado. Pior que a morte da Sônia, porque pelo menos quando ela morreu, eu sabia que ela tinha partido em paz, cercada de amor, sem sofrimento no final. Mas isso era ver meu filho sofrendo, humilhado, destruído, e saber que eu podia ter evitado se tivesse sido mais firme desde o começo. Por que você não me procurou? Perguntei de novo, segurando o rosto dele com as 2 mãos, obrigando ele a me olhar nos olhos. Por que, Gabriel? Eu sou seu pai. Eu nunca ia te abandonar. Não importa o que... Eu sei, pai, eu sei. Ele soluçou. Mas eu estava com tanta vergonha de admitir que você estava certo o tempo todo, que ela era interesseira mesmo, que ela só estava comigo pelo que podia conseguir. Eu briguei tanto com o senhor por causa dela, falei tanta coisa ruim, te chamei de preconceituoso, de controlador. Como eu ia aparecer na sua casa agora e falar, pai, você tinha razão, eu estava errado? Filho, orgulho não se come, falei, puxando ele para um abraço apertado, tomando cuidado com o nenê que estava entre nós. Orgulho não coloca comida na mesa? Você é meu filho, Gabriel, meu único filho. Eu te amo mais que
tudo nesse mundo. Não importa o que aconteça, você sempre vai poder contar comigo. Sempre. Ficamos ali abraçados por alguns minutos, os dois chorando com aquele bebezinho entre nós. As pessoas passavam e olhavam, algumas com pena, outras com desprezo, achando que éramos só mais dois pedintes na rua. Não me importei. Naquele momento, só existia eu e meu filho. Quando nos separamos, limpei minhas lágrimas e as dele também. Vamos para o carro. Você vai vir comigo agora. Pai, Sem discussão, Gabriel. Você e o Theo vão comigo, agora. Levei eles para o carro. Coloquei o Gabriel no banco de trás, porque ele estava tão fraco que eu tinha medo dele passar mal no caminho. Ajeitei o bebê no colo dele, já que eu não tinha bebê conforto no carro. Peguei uma garrafinha de água que eu tinha no porta-luvas e dei para ele beber. Ele bebeu com aquela sede de quem não bebe água limpa há dias. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Perguntei, olhando pelo retrovisor. Ontem de manhã. Ele respondeu com a voz fraca. Uma senhora me deu um pão com mortadela. Senti vontade de chorar de novo, mas me controlei. Precisava ser forte agora. Precisava cuidar do meu filho e do meu neto. Parei num restaurante no caminho, um desses restaurantes por quilo. Deixei o Gabriel no carro descansando com o bebê e entrei para comprar comida. Comprei 2 pratos bem servidos com arroz, feijão, carne, salada, batata, tudo o que eu sabia que ele gostava. Comprei também umas garrafinhas de suco e de água. Levei para o carro e assisti meu filho devorar aquela comida como se não comesse há uma semana. E provavelmente não comia mesmo. Enquanto ele comia, o Theo acordou e começou a chorar. Era um choro fraquinho, de bebê com fome. Tem leite para ele? Perguntei. Acabou ontem à noite. O Gabriel respondeu com os olhos cheios de lágrimas de novo. Eu não tinha dinheiro para comprar mais. Eu estava dando água para ele só para enganar a fome. Senti meu sangue ferver. Meu neto, um bebê de 3 meses, passando fome. Um bebê inocente que não tinha culpa de nada, sofrendo por causa da maldade de uma mulher sem coração. Vamos numa farmácia. Agora. Fui na farmácia mais próxima. Comprei lata de leite em pó, mamadeira, fraldas, lenços umedecidos, pomada para assadura, tudo que um bebê precisa. Gastei quase R$ 300, mas não me importei. Meu neto precisava. No carro mesmo, preparei a mamadeira. O Gabriel pegou o Theo no colo e começou a dar a mamadeira. Eu olhava pelo retrovisor, com o coração apertado, vendo aquele bebezinho faminto mamar desesperado e vendo meu filho chorar em silêncio enquanto alimentava o próprio filho. Dirigi até minha casa, que ficava no Tatuapé, uma casa grande, confortável, que eu comprei com muito suor depois de anos trabalhando. Tinha 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa, quintal. Depois que a Sônia morreu, eu morava sozinho ali, naquela casa que de repente ficou grande demais e vazia demais. Quando chegamos, ajudei o Gabriel a descer do carro. Ele estava tão fraco que mal conseguia andar. Levei ele até um dos quartos de hóspedes. Toma um banho, filho. Tem toalha limpa no armário. Depois você deita e descansa. Vou dar um jeito nas roupas para você. Enquanto ele tomava banho, peguei o Theo e dei outro banho nele também, com todo o cuidado do mundo. O pobrezinho estava com assadura, sujo, o umbiguinho ainda nem tinha caído direito e já estava meio infeccionado. Limpei tudo direitinho, passei pomada, coloquei uma fralda limpa. Não tinha roupa de nenê na casa, então enrolei ele num lençol limpo e macio por enquanto.
O Gabriel saiu do banho e eu quase não o reconheci. Limpo, sem aquela barba e aquela sujeira, ele voltava a parecer meu filho. Mas estava magro demais, a pele grudada no osso, as costelas aparecendo. Deita, filho, descansa. Vou fazer um almoço de verdade para você. Pai, o senhor não precisa. Deita. Repeti, firme. Você vai descansar agora. Vai comer direito, vai recuperar a saúde. E depois a gente vai resolver essa situação. Ele deitou sem forças para discutir. Coloquei o Theo num berço improvisado que fiz com travesseiros e lençóis na cama do lado dele. Em 5 minutos os dois estavam dormindo. Fui para a cozinha e fiz um frango ensopado com arroz e feijão, bem temperadinho, do jeito que o Gabriel sempre gostou. Enquanto cozinhava, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido, tentando processar aquela situação absurda. Meu filho, que tinha tudo, que tinha casa, carro, um emprego razoável, uma esposa, um filho, estava na rua pedindo esmola porque aquela mulher destruiu tudo. Vendeu o que não era dela, abandonou o próprio filho, destruiu uma família inteira. E a raiva crescendo a minuto que não era só. Era raiva pelo que ela fez com aquele bebê inocente. Era raiva por ela ter me enganado também, por eu ter aberto minha casa para ela, ter tratado ela como filha, ter pago o casamento, ter dado presentes e ela ter jogado tudo isso na cara da gente. Mas mais que raiva, eu sentia determinação. Determinação de fazer justiça. Determinação de não deixar aquela mulher se safar. Não se preocupe, filho, eu falei em voz baixa, mexendo a panela no fogão. Eu resolvo isso. E eu ia resolver mesmo. Mas antes, precisava cuidar do Gabriel e do Theo. Isso era prioridade. Nos dias seguintes, foquei totalmente em cuidar deles. O Gabriel estava muito debilitado, tinha perdido muito peso, estava anêmico, desidratado, com o sistema imunológico destruído. Levei ele no médico, fiz todos os exames. O médico ficou chocado com o estado dele. Seu filho está gravemente desnutrido. O doutor me disse, mostrando os resultados dos exames. Mais alguns dias nessa situação e ele teria desmaiado ou coisa pior. Precisa de alimentação reforçada, vitaminas, muito descanso. Segui todas as orientações à risca. Fiz comida nutritiva todo dia. Dei as vitaminas nos horários certos. Fiz o Gabriel descansar o máximo possível. Ele estava com vergonha, tentava ajudar nas tarefas da casa, mas eu não deixava. Você só tem uma obrigação agora, filho: melhorar, recuperar a saúde. O resto eu cuido. O Theo também precisou ir no pediatra. O umbiguinho estava mesmo infeccionado, precisou tomar antibiótico. Também estava abaixo do peso para a idade dele, porque tinha passado fome nos últimos dias. O pediatra me deu todas as orientações de como cuidar, que tipo de leite dar, os horários, tudo. Eu, que tinha criado o Gabriel décadas atrás e já nem lembrava direito como era cuidar de bebê, tive que reaprender tudo. Trocar fralda, preparar mamadeira, dar banho, fazer dormir, acalmar o choro. Era cansativo, especialmente na minha idade, acordar 3 vezes por noite para dar mamadeira. Mas eu não reclamava. Era meu neto. Era minha responsabilidade agora. Durante esse tempo, o Gabriel foi me contando os detalhes todos do que tinha acontecido. E quanto mais ele contava, mais minha raiva aumentava. A Mariana tinha começado a planejar tudo há pelo menos 6 meses. Tinha conhecido esse homem, o Ricardo, num bar onde ela ia com as amigas. Ele era empresário, dono de uma empresa de importação, tinha dinheiro. Começaram a se encontrar escondido. Ela dizia para o Gabriel que ia na casa de amigas, que ia fazer hora extra no trabalho,
que ia na academia, mas estava com o Ricardo. Quando descobriu que estava grávida, ela pensou em abortar, mas já estava de 4 meses quando descobriu muito tarde. Então, decidiu ter o bebê, mas já com a intenção de abandonar depois. Começou a planejar o golpe. Tirou cópia da identidade e do CPF do Gabriel. Foi em cartórios, arrumou um despachante sem escrúpulos que falsificou a assinatura do Gabriel em todos os documentos necessários. Vendeu a casa por um preço abaixo do mercado, para vender rápido. Vendeu o carro também. Esvaziou a conta conjunta que eles tinham. No total, ela conseguiu uns R$ 250 mil. 100 mil da casa, 20 mil do carro. E o resto da conta e de outras coisas que ela vendeu. E simplesmente sumiu. Deixou o Gabriel sozinho com o bebê de 3 meses, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Você sabe onde ela está? Perguntei. Não. O Gabriel respondeu. Ela bloqueou meu telefone, bloqueou minhas redes sociais, sumiu completamente. As amigas dela também não falam nada, ou não sabem, ou estão protegendo ela. E esse tal de Ricardo, você sabe quem é? Sei o nome dele, Ricardo Tavares. Sei que ele tem uma empresa de importação que é rico, mas não sei onde ele mora, não sei o endereço da empresa, nada. Deixa comigo, eu disse. Vou descobrir. E descobri. Contratei um detetive particular, um profissional sério, que um amigo meu me indicou. Dei todas as informações que eu tinha. Nome do Ricardo, tipo de empresa, descrição física que o Gabriel me passou. Em menos de uma semana, o detetive voltou com um relatório completo. Ricardo Tavares, 45 anos, casado, 2 filhas, morava num condomínio de luxo na Zona Sul. Dono da empresa Rissimport, especializada em importação de eletrônicos da China. Tinha uma situação financeira confortável, mas não era tão rico quanto aparentava. Tinha dívidas, a empresa passava por dificuldades. E a Mariana estava morando com ele. O detetive tinha fotos dela entrando e saindo do prédio, no carro dele, em restaurantes caros com ele, vivendo a vida boa com o dinheiro que roubou do meu filho. Mas tinha mais. O detetive descobriu que o Ricardo era casado. A esposa dele não sabia de nada. Ele tinha alugado um apartamento em nome da empresa, onde mantinha a Mariana como amante. A família dele, a esposa e as filhas, continuavam morando na casa do condomínio, completamente sem saber de nada. Quando vi aquelas fotos, quando vi aquela mulher sorrindo, feliz, gastando o dinheiro que ela roubou, enquanto meu filho passou fome na rua com o próprio filho nos braços, eu senti um ódio que eu nunca tinha sentido na vida. Mas não era hora de agir por impulso. Era hora de planejar. Planejar muito bem. Primeiro, contratei um advogado criminalista muito bom, caro, mas muito bom. Expliquei toda a situação para ele, mostrei os documentos, o boletim de ocorrência que o Gabriel tinha feito, as provas que o detetive tinha conseguido. É um caso claro de estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita. O advogado me disse, ela pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, dependendo do que o juiz... E tem ainda a questão do abandono de incapaz, já que ela abandonou um bebê de 3 meses. Isso pode aumentar a pena. Quero processar ela. Eu disse, firme. Quero que ela pague por tudo que fez. Vamos processar, sim. Mas preciso te avisar. Processos criminais demoram. Podem levar anos até chegar numa sentença definitiva. E mesmo quando chegar, ela pode recorrer, pode pedir para cumprir em regime aberto, pode conseguir advogado que arrume brechas na lei. Não importa quanto tempo demora. Quero que ela pague.
Então vamos em frente. O advogado preparou toda a documentação, juntou todas as provas e entrou com um processo criminal contra a Mariana por estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita e abandono de... Também entramos com um processo civil, pedindo a devolução de todo o dinheiro que ela roubou, mais danos morais. Mas eu não ia esperar anos uma sentença judicial. Eu queria justiça agora. E ia fazer justiça do meu jeito. Peguei o endereço do apartamento onde a Mariana estava morando, aquele que o Ricardo alugou para ela. Peguei também o endereço da casa dele no condomínio de luxo, onde a esposa e as filhas moravam, e bolei um plano. Liguei para a esposa do Ricardo, me fazendo passar por um cliente insatisfeito da empresa dele. Disse que tinha comprado produtos que nunca chegaram, que estava tentando falar com ele há semanas, e ele não respondia. A mulher, muito educada, me deu o telefone comercial dele, o e-mail da empresa, e disse que ia falar com ele sobre a minha reclamação. Na conversa, consegui puxar assunto. Falei que conhecia outras pessoas com o mesmo problema, que estava pensando em fazer uma reclamação formal no Procon. Ela ficou preocupada. Disse que o marido andava muito estressado ultimamente, que a empresa estava passando por dificuldades. Conversamos por quase meia hora. No final, eu sabia muito mais sobre a vida do Ricardo do que ele imaginava que alguém de fora soubesse. Alguns dias depois, liguei de novo. Dessa vez, fui direto ao ponto. Senhora Patrícia, meu nome é Hélio Rodrigues. Não sou cliente do seu marido. Sou pai de Gabriel, o rapaz que foi casado com a Mariana. Preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito séria. Houve um silêncio do outro lado. Que tipo de coisa? Ela perguntou desconfiada. Seu marido está tendo um caso com a minha ex-nora. Ela está morando num apartamento que ele alugou, gastando o dinheiro que ela roubou do meu filho. Enquanto isso, meu filho passou fome na rua com um bebê de 3 meses nos braços. Acho que a senhora merece saber disso. Outro silêncio mais longo. A senhora tem provas? Ela perguntou com a voz trêmula. Tenho. Posso te mostrar. Marcamos de nos encontrar num café no dia seguinte. Levei todas as fotos que o detetive tinha tirado. Fotos da Mariana entrando e saindo do apartamento. Fotos dela no carro do Ricardo. Fotos dos dois juntos em restaurantes, em shoppings, abraçados. Fotos com data e hora de cada uma. A Patrícia olhou tudo em silêncio. Vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas ela se manteve firme. Não chorou alto, fez escândalo, só olhou cada foto com atenção, gravando tudo na memória. Há quanto tempo? Ela perguntou. Pelo menos 6 meses, que pode ser mais. Filhos da mãe. Ela disse baixinho. Os 2. Filhos da mãe. Contei para ela toda a história. Contei como a Mariana tinha roubado meu filho, tinha vendido tudo, tinha abandonado o bebê. Contei como eu encontrei o Gabriel pedindo esmola no semáforo. Mostrei fotos do Gabriel magro, do Theo desnutrido. Essa mulher destruiu meu filho, Patrícia, eu disse com a voz embargada. E seu marido está bancando ela com dinheiro que provavelmente é seu também, já que vocês são casados. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando as fotos. O que você quer de mim? Ela perguntou finalmente. Justiça. Quero que essa mulher pague pelo que fez. E quero meu filho de volta nos trilhos. E o que eu ganho com isso? Além de descobrir que meu casamento de 20 anos é uma mentira, você ganha a verdade e a chance de decidir o que fazer com essa verdade. Ela pensou mais um pouco. Deixa comigo, ela disse finalmente. Eu vou resolver isso do meu jeito.
Não sei exatamente o que a Patrícia fez nos dias seguintes. Ela não me contou e eu não perguntei, mas os resultados começaram a aparecer. Primeiro, o Ricardo foi forçado pela esposa a cortar todos os laços com a Mariana. Cancelou o aluguel do apartamento, bloqueou ela de tudo, parou de dar dinheiro. A Patrícia deve ter dado um ultimato bem claro para ele, ou a família ou a amante. E ele, provavelmente com medo de perder metade do patrimônio num divórcio, escolheu a família. Segundo, a Patrícia contratou os próprios advogados dela para ajudar no processo contra a Mariana. Eram advogados caros, agressivos, do tipo que não tem dó nem piedade. Entraram com força total no processo, juntando ainda mais provas, acelerando tudo o que podiam. E terceiro, a Patrícia fez algo que eu não esperava. Ela procurou pessoalmente a Mariana. Soube disso depois, quando a própria Patrícia me ligou para contar. Fui até o apartamento onde ela estava, se contou. Toquei a campainha. Quando ela abriu a porta e me viu, empalideceu. Perguntou quem eu era. Eu disse, sou a esposa do homem que você está tentando roubar. Posso entrar? E ela deixou? Não tinha escolha. Entrei, sentei no sofá e olhei bem para a cara dela. Sabe o que eu vi? Uma mulher assustada. Uma mulher que percebeu que o castelo de cartas dela estava desmoronando. O que você falou para ela? Falei tudo. Falei que eu sabia de tudo, que tinha provas de tudo, que ela ia pagar por tudo que fez. Falei do Gabriel, do bebê, de como ela destruiu uma família. E sabe o que ela fez? Tentou se justificar. Disse que o Gabriel era um fraco, que não dava o que ela merecia, que ela precisava de alguém melhor, que o bebê não era culpa dela, que ela não pediu para engravidar. Meu Deus! Eu olhei para ela e disse, você é uma criatura desprezível e vai pagar caro. Aí eu levantei e fui embora. 2 dias depois, meu marido despejou ela do apartamento. A Mariana ficou sem chão, literalmente, sem o Ricardo bancando, sem dinheiro, porque ela já tinha gastado quase tudo, sem apartamento, ela não tinha para onde ir. Tentou voltar para a casa dos pais, mas eles, quando souberam de tudo que ela tinha feito, se recusaram a recebê-la. A mãe dela me ligou pessoalmente, pedindo desculpas, chorando, dizendo que não sabia de nada, que tinha criado a filha direito, mas que ela tinha saído errada. Ela sempre foi assim, seu Hélio. A mãe da Mariana me disse, chorando, desde pequenininha, ambiciosa, egoísta, mentirosa. Eu tentei corrigir, meu marido tentou, mas não adiantou. Ela queria sempre mais, sempre o melhor. Não importava quem pisasse para conseguir, mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Abandonar o próprio filho, isso eu nunca imaginei. Com o processo criminal correndo, com as provas todas reunidas, não demorou muito para a polícia cumprir o mandado de prisão. A Mariana foi presa em flagrante, num hotel barato, onde ela estava hospedada, tentando esticar o pouco dinheiro que ainda tinha. O Gabriel não quis ir. Não quis ver a ex-esposa sendo presa. Mas eu fui. Fui porque precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ver a justiça sendo feita. Quando vi ela saindo do hotel algemada, sendo colocada na viatura, senti alívio. Não alegria, não prazer pela desgraça alheia. Só alívio. Alívio de saber que ela ia pagar, que não ia sair impune. Ela me viu ali parado, olhando. Nossos olhares se cruzaram. Ela estava diferente. O cabelo despenteado, a roupa amassada, o rosto inchado de tanto chorar. Não era mais aquela moça bonita e arrumada que eu tinha conhecido 3 anos atrás. Era uma mulher derrotada, destruída.
Eu não queria fazer isso. Ela gritou para mim enquanto a polícia a colocava na viatura. Eu não tive escolha. Ele não me dava nada, seu Hélio. Eu merecia mais. Não respondi. Só olhei ela em silêncio. E quando a viatura saiu, levando ela para a delegacia, eu respirei fundo e voltei para o carro. O processo foi rápido, surpreendentemente rápido, com todas as provas, com os advogados eficientes, com a gravidade dos crimes. O juiz não teve piedade. Condenou a Mariana a 6 anos de prisão em regime fechado por estelionato, falsificação de documentos e abandono de incapaz. Além disso, no processo civil, ela foi condenada a devolver todo o dinheiro que tinha roubado, mais R$ 100.000 de danos morais. Mas ela não tinha mais o dinheiro. Tinha gastado tudo. Então, a justiça determinou que, quando ela saísse da prisão, teria que trabalhar e pagar tudo de volta, por quantos anos fossem necessários. Hoje, 3 meses depois de tudo isso, o Gabriel está recuperado. Voltou ao peso normal. Está saudável, forte. Conseguiu um emprego novo, numa empresa boa, com salário decente. Está morando aqui em casa comigo, no quarto que era dele quando ele era criança, e está sendo o pai que o Theo merece. O Theo também está bem. Cresceu, engordou, está saudável e lindo. É a alegria da casa. Quando ele sorri, quando ele dá aquelas risadinhas de bebê, eu esqueço de toda a dor, de toda a raiva, de tudo. Só vejo meu neto, feliz e amado. O Gabriel ainda está se recuperando emocionalmente. Faz terapia 2 vezes por semana. Ainda acorda de noite às vezes, com pesadelos sobre aqueles dias na rua. Mas está melhorando. Está voltando a ser ele mesmo, aos poucos. Pai, eu não sei como agradecer. Ele me disse ontem, enquanto a gente tomava café juntos, por tudo, por ter me acolhido, por ter cuidado da gente, por ter feito. Filho, eu sou seu pai. É minha obrigação cuidar de você. Sempre foi, sempre. Mas eu fui tão idiota. Briguei com o senhor, não escutei seus conselhos. Me casei com aquela mulher, mesmo você avisando. Gabriel, você cometeu um erro grave, que teve consequências terríveis. Mas você pagou por esse erro, pagou caro demais e aprendeu. Isso é o que importa. Você aprendeu. Ele acenou com os olhos marejados. Aprendi mesmo, pai. Aprendi que o senhor sempre soube o que estava falando. Aprendi que, quando alguém que te ama te avisa sobre alguma coisa, você deve escutar. E aprendi que família é tudo. Família de verdade, que fica do seu lado quando tudo desmorona. Segurei a mão dele sobre a mesa. E eu aprendi uma coisa também, filho. Aprendi que não adianta proteger demais. Às vezes, a gente precisa deixar as pessoas errarem, caírem, se machucarem, para elas aprenderem. Eu tentei te proteger, tentei te avisar, mas você precisava viver isso para entender. E tá tudo bem. Você está aqui agora, está bem, e é isso que importa. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeiro, escutem as pessoas que amam vocês. Quando um pai, uma mãe, um amigo verdadeiro te avisa sobre alguma coisa, sobre alguém, escutem. Eles não estão falando por maldade, não estão tentando controlar sua vida. Estão tentando te proteger porque te amam. Nem sempre vão estar certos, mas na maioria das vezes a experiência deles, o instinto deles, está certo. Segundo, não confundam beleza com caráter. Não confundam palavras bonitas com intenções verdadeiras.
Tem gente que fala bem, que se apresenta bem, que parece perfeita, mas por dentro é podre. Prestem atenção nas atitudes, não nas palavras. Atitudes não mentem. Terceiro, família é tudo. Família de verdade, família de sangue ou família de coração é o que fica quando tudo desmorona. São as pessoas que vão te pegar no semáforo quando você estiver pedindo esmola com seu filho no colo. São as pessoas que vão lutar por você, que vão fazer justiça por você, que vão te acolher sem julgamento. E quarto, justiça tarda, mas não falha. Pode demorar, pode ser doloroso esperar, mas as pessoas que fazem o mal, que destroem vidas, que são cruéis e egoístas, eventualmente pagam. Nem sempre da forma que a gente espera, nem sempre no tempo que a gente quer, mas pagam. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam família, se vocês acreditam que o bem sempre vence no final, escrevam nos comentários a palavra proteção. Quero ver quantas pessoas nobres estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele amigo que está num relacionamento que vocês acham estranho, que está com alguém que parece interesseiro. Compartilhem com aquele familiar que não escuta os conselhos da família. Compartilhem para mostrar que no final a verdade sempre aparece e a justiça sempre é feita. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que ser pai é lutar até o fim pelos filhos. Não importa quantos anos eles tenham, não importa quais erros eles cometam. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre, protejam quem vocês amam, escutem os avisos de quem tem experiência e nunca, nunca abandonem família. Porque no final, quando tudo desmorona, família é tudo que resta. Um beijo grande desse velho pai que recuperou o filho e ganhou um neto, que viu a justiça ser feita e que aprendeu que o amor de pai é mais forte que qualquer maldade nesse mundo. Até a próxima. E continuem sendo pessoas boas, pessoas justas, pessoas que protegem quem amam nesse mundo que às vezes é tão cruel. Proteção sempre. Família